Hoje é dia 3 de julho de 2024. Sim, já passou dia 1º, já passou dia 2 e só agora eu resolvi começar o vlog de julho. Eu falei pra vocês lá em junho que no dia 30 eu ia estar em uma maratona com alguns amigos pra gente tentar fazer do desespero mesmo e correr atrás de algumas coisas. E foi extremamente produtiva, tá? Eu consegui produzir conteúdos e fiz leitura ao longo da maratona, tá? Ela durou ali em torno de 12 horas, nós começamos mais ou menos 9, 9 e pouquinho da manhã, ficamos também ali umas 9h45 da noite. Então, ao longo dessas horas, eu vou falar por mim, eu trabalhei, fiz as coisas que eu precisava fazer em casa, almocei e ainda li um livro. O livro que eu li foi Coven. Esse aqui é o primeiro livro de uma duologia, tá? Da Harper Lee Woltz. Ele saiu pela Faro Editorial. Tenho a dizer sobre este livro no momento é que eu ainda estou digerindo e tentando entender se eu gostei ou não gostei, e se eu gostei, o que foi que eu não gostei, e se eu não gostei, quais foram os pontos positivos. Porque assim, a premissa é interessante, o começo deste livro é interessante, só que o meio dele desanda e o final, bom, ele volta a ficar bom, desperta ali nosso interesse de novo. Só que existem alguns pontos que eu não gostei nessa história. Nós vamos conhecer aqui uma jovem, bruxa, a Willow, que é aí descendente de 2 linhagens muito poderosas e também muito raro, porque nenhum bruxo vem de 2 linhagens, tá. Normalmente ele só tem uma linhagem, que é a linhagem do pai. Não, a linhagem da mãe. Porque o que acontece? Para o bruxo, ele tem que escolher, ou ele fica com a magia dele, ou ele tem filhos. As 2 coisas ele não pode ter. Então, normalmente, você só vai ter a magia da tua mãe. Você não vai ter a magia do teu pai, porque ele escolheu ser pai. Só que o pai da Willow, ele é protegido, ele é escondido desse coven, desse lugar. E assim, a Willow nasce com 2 linhagens muito poderosas. Quando a mãe dela morre, o Coven passa a descobrir a existência dela, porque essa proteção que a mãe dela provocava acaba indo junto com ela. E a mãe é convocada para estar indo para essa universidade que fica aí nesse lugar, né? Onde tem a Aliança, que é a bruxa master, né? A criadora de tudo, que controla tudo, e os demônios que habitam ali dentro ali dos corpos dos hospedeiros deles, né? Por causa de um acordo. Eu tô resumido mesmo, só para dar um mais ou menos para vocês. Então a Willow, ela foi criada pelo pai dela, que precisou crescer escondido, sem criar alardes sobre a magia dele, os poderes dele, sobre nada, e com muito ódio do Coven, com muito ódio lá daquela universidade, de quem tá lá naquele lugar, e que passou isso pra Willow. Passou que ela precisava odiar todas aquelas pessoas, aquela instituição, porque aquilo ali fez muito mal para a mãe dela. Tanto mal que fez com que a mãe da Willow fugisse de lá e se escondesse e vivesse ali um tempo escondido. A Willow, a mãe teve um irmãozinho ali, um outro filho. E a Willow quer proteger a todo custo esse irmão. E ela vai tentar fazer isso. Principalmente desse coven. Então, a Willow, ela meio que é uma ferramenta nas mãos do pai dela, que quer que ela se vingue. E ela vai para esse lugar para se vingar. Só que quando ela chega lá, ela vai começar a entender de fato o que aconteceu, qual foi o grande massacre que aconteceu há mais de 50 anos, por que que aconteceu, quem está envolvido, qual o papel dela, por que que eles querem tanto a presença dela lá. E ela tá ali tentando, então, encontrar os ossos da sua tia, que tá morta e enterrada ali naquele lugar, e esses ossos meio que conversam com a Willow e fazem parte ali da magia que ninguém sabe que ela tem. Então, a premissa é muito interessante. Onde ela se perde? Quando a autora resolve transformar o livro em hot. Só que é um hot sem hot. Vou te explicar de novo. Hot na história tem, principalmente nos diálogos.
As ações não, mas as promessas é o tempo todo duplo sentido, é o tempo todo provocação, é o tempo todo, sabe? E isso é muito instantâneo. O par romântico da Willow é o reitor da universidade. É sabe? E ele é o demônio-chefe. Aí as coisas já começam meio a ficar estranhas, porque você fica assim, o demônio fala que não tem coração, aí de repente ele já tá amando. E não tem o que falta nos romances de modo geral, principalmente nos romances hots, tá? E eu não tô falando que é em todos, alguns. Não tem construção do romance. Você só tem o hot, você só tem a cena de sexo, você só tem a provocação, mas você não tem essa construção. Você não sabe por que eles se amam, você não sabe por que eles intimidade, eles não têm diálogo, eles não se conhecem para se amarem da forma como eles estão dizendo que se amam. E isso é muito complicado, entendeu? Porque eu não compro esse romance. É que nem aqui o romance. Eu não acho que eles estavam apaixonados. Eu não acho que um sacrificaria tudo pelo outro. A Willow tinha uma vingança, ela tinha um irmão que ela queria proteger a todo custo. E isso meio que vai ficando esquecido ao longo da narrativa, porque o foco vira esse romance, sabe? Até a vingança, até o que ela tá fazendo lá. Chega um momento que você, sabe, virou um segundo plano porque tem que acontecer. Então eu acho que se a autora tivesse dosado, equilibrado, tivesse colocado menos romance, e isso é muito triste, porque eu sou uma leitora de romance, eu amo romance. Mas nessa história em específico, se a autora tivesse colocado menos romance e mais foco na magia, seria um livro incrível, porque a magia é interessante. E aí é tantos elementos, são tantas coisas que às vezes fica até um pouco confuso, porque você precisa voltar, aí você vai lá, olha de novo, tenta entender em que momento ela falou aquilo, como que foi falado, se é aquilo realmente. Então, esse foi o problema que eu encontrei na história. Então, assim, é um livro ruim? Não. Mas é um livro maravilhoso? Não. Ele é um livro ok. Talvez seja essa toda a questão sobre este livro. É que ele é uma leitura ok. E aí, claro, com esses vários apontamentos. É uma leitura ok com vários apontamentos. Apontamentos esses que talvez você, aí do outro lado, não se importe. Talvez você goste desse hot, você goste desse instantâneo, desse amor instantâneo, dessa atração magnética e alucinante, e talvez você se interesse, tá? Então, assim, estou sentindo para saber qual é a real reflexão sobre este livro, para eu poder escrever a resenha, porque ela sai para vocês semana que vem. Então, hoje é dia 3, na próxima semana sai a resenha deste livro para vocês. E aí lá eu vou tentar explicar melhor os pontos positivos e os pontos negativos para mim. Mas, como eu sempre falo, a única forma de você saber se você gosta ou não de um livro é ele. E agora eu vou começar a ler Todos os Caminhos Me Levam Até Você. Pois. Depois eu conto qual vai ser a próxima leitura. Vai que eu mudo de ideia, não é mesmo? Oi, vlog. Hoje eu me degladiei bastante sobre se eu ia ou não falar com vocês do que eu vim pra falar, porque eu quero que este vlog seja especial. Eu quero que este vlog, com os vlogs, esse retorno do canal seja leve, despretensioso, mas que seja algo assim para divertir, para entreter e não um meio de só reclamar. Mas eis que estou aqui hoje para fazer justamente isso, reclamar. Eu não sei dizer nem se é só reclamação. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho. Eu acordei cedo e estava indo para o trabalho. Me arrumei e fui para o trabalho. Eu não sei se eu já comentei, mas eu acredito que sim. Eu não trabalho na minha cidade, eu trabalho numa cidade que fica a 35 quilômetros da minha e eu vou todos os dias para lá. E que o meu carro quebrou no meio do caminho. Ele já vinha anunciando, sabe? Meu carro é um carro velho. Pra vocês terem uma noção, ano que vem, ele vai fazer 20 anos, então eu não vou mais precisar pagar IPVA. O ano que vem. Eu estava indo pro trabalho quando ele piorou.
agravou. Ele tá a semana toda dando sinal de que ele ia dar ruim. Mas tu ignora. Por quê? Porque tu é pobre, assalariado, e você sabe que a vida adulta é cara. Entendeu? Você levar o carro no concerto é você ficar sem um rim, sem um fígado, entendeu? É praticamente a mesma situação. Tu vai gastar um dinheiro que tu não tem e que não tava nos teus planos. E é isso que aconteceu comigo. E eu fiquei muito mal. E isso me deixou muito reflexiva. A falta de tato, de abalo emocional no qual eu tô vivendo. Sabe por quê? Como eu disse, deu problema, aí tu veste a roupinha da mulher adulta, respira fundo e tenta resolver na hora. O que fazer? Liguei para a empresa, informei o ocorrido, né? Eles sabem, estão muito mais do que cientes de que eu não moro na cidade. Não é a primeira vez que isso acontece, mas então assim, né? Vesti minha máscarazinha, liguei pro mecânico, voltei para casa. E aqui, né? E aí, claro que chorei, me desesperei, porque eu ainda não tive um retorno oficial real de qual o problema, mas eu sei que é ruim. Eu sei que é uma coisa séria, entendeu? E eu já tô sofrendo, já me deu crise de ansiedade, entendeu? Eu já chorei, eu já me desesperei, eu já imaginei todos os piores cenários. Aqui em São Paulo é feriado terça-feira, dia 9. Então eu sei que segunda-feira vai estar tudo meio que parado. Então, dependendo do problema, eu tô presa segunda-feira também, porque o carro não vai se arrumar entre hoje, sexta-feira, e segunda-feira. Muito provavelmente não. E eu tô em pânico. Pânico. E eu deveria estar assim, respirando e pensando: calma, mulher. Vê primeiro qual é o problema e depois você se desespera. Mas eu não tô conseguindo ter essa maturidade. Eu tô desesperada. Já estava desesperada. Eu tô a semana inteira desesperada, entendeu? E a semana inteira refletindo em tudo na minha vida, porque eu fico desesperada, me dá crise de ansiedade e eu travo. Parece que a minha vida para. A terapia tá em dia? Não tá em dia, mas tá precisando ficar de novo, entendeu? A medicação tá em dia? Não tá em dia. E eu tô começando a achar que eu preciso, sabe, da ajuda profissional para tentar lidar com as coisas, porque eu não tô conseguindo. Tudo tá me tirando do eixo de uma forma absurda. E quando eu saio do eixo, afeta tudo. Por quê? Afeta a minha vida pessoal, porque a gente fica, não sei se você conhece alguém que tenha ansiedade, depressão, mas, cara, a gente entra num limbo, num buraco assustador. Só eu sei o que passa aqui. Então é isso. Como isso aqui é um vlog, eu quis postar o quê? Vida real. Hoje é um dia que eu não tô bem, eu tô surtada. Surtada. Isso é uma besteira tremenda, né? Você tem um carro, você sabe que ele vai te dar um problema. Você tem um carro velho, você sabe que ele vai te gerar um gasto ainda maior, porque carro velho é problema em dobro. Mas, quando você olha e assim, antes que me perguntem, vai te circular. Gente, eu moro numa cidade que tem 2.000 habitantes. Não tô brincando, não. Tem 2.000 habitantes na minha cidade. A empresa de transporte é da cidade onde eu trabalho, a 35 quilômetros daqui. E ela simplesmente cortou a circular daqui da cidade porque tinha passageiro. Eles estavam indo e vindo com uma, duas pessoas, não compensava o gasto com funcionário e não compensava o gasto de combustível. Então eles cortaram, porque você pega carona, as pessoas na cidade, a grande maioria tem carro. Então, assim, não tem como, entendeu? O meu horário de trabalho não bate com o horário da circular que sai daqui às 8 da manhã e retorna às 8 da noite, porque se eu não estiver enganada, essas duas são as únicas que se mantêm. Não tem outros horários, só essas duas. E ainda é assim, estou falando isso para vocês, mas sem ter certeza se também já não foi cortado essas duas. Eu acho que foi, porque se eu não me engano, o local onde ficava a empresa está desativado. É que eu não ando muito na minha cidade, porque eu fico o dia inteiro fora, na cidade vizinha. Então, assim, não tem como. Então, o transporte público não é uma possibilidade, eu vou de carro próprio.
Então não é um desespero em vão, tá. E aí você olha para o cenário atual do país, do mundo, pobre tem carro, entendeu. Troca de carro, compra um carro mais novo, compra um carro. Não tem esse carro, como é que abastece esse carro? Então vocês têm noção? Caos, caos. Coisa da minha vida? Não sei. Confesso pra vocês que hoje eu cheguei a cogitar me demitir. Falei: "Ah, foda-se", entendeu? Não compensa, não ganho pra isso. Não sei, não sei. Essa aqui é uma parte da minha vida que eu nunca abri muito, mas como eu disse pra vocês, essa retomada do canal é pra tentar ser um pouco mais próxima, é pra tentar trazer um pouco mais da vida pra cá, e essa é a parte da minha vida não literária que hoje me deu uma rasteira. Olá! Quem sumiu deste vlog? Sim, eu. Sumi. Gente, o que aconteceu? A vida aconteceu. Eu acho que a última vez que eu apareci aqui, eu estava reclamando muito fortemente de uma situação aí chamada carro. Pois é. O que supostamente não era um problema, não era um problema, tá? Decidiu-se que não era um problemão. E aí, fomos trocar algumas peças, que já ficou caro, bem caro. E aí, passou-se uma semana, 2 semanas, e descobrimos que, na verdade, o probleminha era sim o problemão. E agora estou lascada. Apenas, tá? Só para atualizar vocês, para dizer que sim, era um problemão e sem mais. Vamos falar de coisa boa. Chegou essa semana aqui um kit muito fofo da editora Faro. Kit fofo, mas os livros nem tanto. Estamos falando de suspenses, de uma pegada mais terror. Eu recebi Belas Sombras, da autora L.J. Chen. Eu estou muito ansiosa para ler este livro. Ele parece muito interessante. Junto a eles me mandaram essa velinha. Ai, gente, eu sou apaixonada por vela. Amo vela. Então, assim, adorei esse kitzinho aqui. Junto também veio mais um livro, que é Herança Macabra. E esse aqui é baseado numa história real. O que amamos, né? E eles mandaram esse folhetinho sobre o que? O arquivo do caso real. O arquivo, né? Felicitas Sanches, a Ogra. Amei. Tá muito interessante. Olha o capricho. Vou deixar vocês sentirem um gostinho do que foi receber essa cartinha, né? Essa revistinha sobre o caso original aqui. Maravilhoso, amei. Faro mandou muito bem. Eu estou bem ansiosa para ler. Esse aqui foi escrito por Verônica Elaca, alguma coisa assim. Então, eu estou bem ansiosa. É uma das minhas próximas leituras aqui, né? Esses dois. E não junto, na mesma semana, eu recebi esse pacotinho. Na verdade, eu recebi sexta-feira. Hoje é sábado, já mencionei? Tô um pouco agitada, talvez. Mas vamos ignorar essa agitação toda e focar no que é importante, que é o quê? O livro. Eu recebi esse pacotinho da Editora Arqueiro com o livro Não é Amor, da Ellie Hazelwood. Lançamento da autora pela Editora Arqueiro. Eu estou animada para ler. Vocês, inclusive, hoje, neste momento em conversa com vocês, saiu a resenha de A Hipótese do Amor. E apesar de eu ter achado que é uma leitura ok, tem pontos muito válidos ali, né? Gostei de como a autora cria os cenários, da parte toda dos laboratórios ali. Gostei disso. Mas não gostei tanto dos personagens e não gostei do romance. Então, é uma leitura que eu acho super válida, porque ela é rápida, ela é leve, ela é muito fluida, você lê rapidinho, a narrativa da autora é envolvente. Mas é isso, eu achei que é um livro ok, não surpreende, é o clichê bem feito. É o clichê bem feito, de certa forma, apesar de eu não ter gostado aí dos protagonistas da história. Mas, de modo geral, recomendo. Fiz a resenha, vai lá conferir. E aí, quero muito ler esse aqui.
Mas, mais do que isso aqui, gente, eu preciso... Me recomendaram muito essa semana pra eu ler A Noiva. Então, talvez eu leia A Noiva também. Não agora em julho, porque julho já tá dando tchau, né? Mas agora em agosto, talvez eu pegue pra ler A Noiva e Não é Amor. E aí eu venho aqui conversar com vocês sobre os dois livros, tá? Então, de recebidos essa semana foi isso. E eu acho que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre... Saúde. Sobre as leituras. Até prendi o cabelo aqui pra gente conversar. Eu finalizei 3 leituras, tá? Tô em andamento com outras. Eu li Todos os Caminhos Me Levam Até Você, da Mariana Zapata, publicado pela editora Charme. E eu amei, porque, né? Como não amar Mariana Zapata? E é muito interessante, porque, assim, vamos aos pontos. Mariana Zapata escreve slow burn. Então, é o queima-lento. A gente tem uma construção enorme antes do romance, tá? E isso é uma coisa que eu venho prezando muito num livro. Eu dei meio que uma saturada, porque vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou uma leitora de romance, eu leio muito romance, ou pelo menos lia muito romance. Hoje em dia eu tento intercalar um pouco mais minhas leituras. Mas eu dei uma saturada dos romances instantâneos, sabe? Das histórias em que o romance não tem uma explicação, ele só acontece. Eu dei uma saturada disso. E aí, Mariana Zapata, ela chega como um refrigério, porque ela tem gordura no texto. A gente vai conhecer a vida desses personagens, a gente vai conhecer um pouco sobre o passado deles, mas a gente vai ver como é a rotina, a gente vai acompanhar as relações familiares, o desenvolver tudo. E você vai conhecer de fato, é como se fosse um teu vizinho que tu tá acompanhando a vida, ou um parente teu, e você vai acompanhar essa história tintim por tintim ali por um período. E eu amo isso nas histórias da Mariana Zapata, tá? Quando o romance acontece, eu estou convencida de que os protagonistas, de que os personagens realmente sentem alguma coisa um pelo outro e não é só uma atração, não é só físico, sabe? Tem mais. Então eu tenho valorizado muito isso na escrita da Mariana e por isso eu gosto tanto quando eu finalizo uma leitura dela. Eu gostei de todos os livros dela que eu li. Eu ainda quero fazer um vídeo falando pra vocês o meu ranking, falando um pouquinho de cada história, porque ela é tão querida, mas gostei muito. Aqui a gente vai conhecer a Aurora, que é uma mulher que tá saindo de um casamento delicado, um relacionamento bem tóxico, não só com o marido, mas com a família dele, né, desse ex-marido. E ela tá querendo recomeçar, e ela vai recomeçar numa cidadezinha, um lugar que é muito especial. Ela morou lá quando ela era criança, quando ela tinha a mãe dela. Sim, a mãe dela aí desapareceu. E a Aurora nunca mais teve notícias dela. A única coisa que a Aurora tem dessa mãe são os diários, onde a mãe fala das trilhas que ela fazia, dos lugares aos quais ela frequentava. E a Aurora vai tentar se reconectar com a mãe de alguma forma, indo pra este lugar. E é lá que ela vai conhecer o Rhodes, porque ela vai alugar um apartamento em cima da garagem dele, que na verdade não foi ele que colocou o apartamento pra alugar. Quem fez isso foi seu filho adolescente, o Amos, que é um personagem maravilhoso nessa história também, assim como o Rhodes também é um personagem muito interessante. Então, assim, eu pretendo falar com vocês em um vídeo único exclusivo sobre este livro, então não vou falar muito aqui. Só vou dizer que é uma história muito legal, gostei bastante, e que pela primeira vez eu resolvi falar numa resenha, né? Eu já li acho que 5 livros da Mariana Zapata. Um ponto que me chamou a atenção, inclusive durante uma conversa com a minha amiga Letícia, que é que Mariana Zapata, ela não traz representatividade. E quando ela traz uma minoria, essa minoria está associado a ser um suporte para ela. Os seus personagens principais são brancos, padrões, perfeitos e assim. Então, a gente tem esse probleminha. Eu falei sobre isso na minha resenha também. Então, se você quiser, você pode ir lá conferir no site. Outra leitura que eu concluí foi A Terceira Margem da Folha, do autor nacional Tiago Arantes. E aqui a gente tem contos, são 12 contos focados em realismo mágico, realismo fantástico. E eu gostei bastante, porque é o tipo de leitura que confronta. Os contos, você nunca sabe direito o que esperar.
E sim, pelo título dá pra entender que é uma obra aí que presta, né, uma homenagem ao conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, acho que se eu não me engano é isso. E tem inclusive A Terceira Margem da Folha é o nome de um dos contos do autor, que é um conto muito maravilhoso. E assim, é lindo, é poético, é rico, é uma leitura diferente, eu amei, também tem resenha e vocês podem ir lá conferir. E O que Fazemos nas Sombras, da Jennifer Hillier, publicado pela Faro Editorial, foi uma terceira leitura que eu concluí. E aqui a gente vai conhecer a Paris, que é encontrada na cena de crime. Numa cena de crime, tá? O marido dela tá morto numa banheira e ela acorda toda ensanguentada, com a arma do crime na mão, com a polícia gritando assassina ou que ela é criminosa, que ela vai ser presa. E aí, a Paris não sabe direito o que aconteceu pra que aquela cena se desenrolasse. Ela não lembra direito o que aconteceu e ela vai ser presa. A gente vai acompanhar ela tentando provar que ela é inocente, que ela não matou o marido, porque mesmo com a diferença gigantesca de idade e com o fato dele ser gigantesca pra dar ênfase, que isso é um super acontecimento aqui no livro, entendeu? Eles têm ali uma média de 30 anos de diferença. E acredita-se que ela é golpista, que ela tá com ele só pelo dinheiro, única e exclusivamente pelo dinheiro, mesmo que a parte que ela vai herdar é pequena. Então, assim, todo um acontecimento em volta disso. E em contrapartida, meio que simultânea, a gente vai acompanhar a Ruby Reis, que é conhecida pela imprensa como a Rainha do Gelo, que também matou um homem branco, rico, mais velho do que ela, de uma maneira brutal. E a Ruby parece saber um segredo da Paris, lá do passado dela, e tá querendo infernizar a vida dela. Então, a Paris, além de ter que lidar com a morte do marido e com uma acusação de assassinato, ela vai ter que lidar com essa mulher chantagista que está recebendo liberdade após ter sido condenada à prisão perpétua, tá? Então, ela conseguiu ali uma absolvição depois de 25 anos. E ela tá causando. Eu amei essa história. Eu amei essa leitura. E não é porque ela é surpreendente, porque no final você. Ai, não desconfiei de nada. Não. Eu desconfiei de tudo, eu fiz várias teorias e algumas delas estavam certas. Mesmo que a autora tentando despistar, jogando a gente pra um lado, jogando pro outro. Mas o que eu mais amo nessa história é a construção que a Jennifer Hillier oferece. Ela é uma autora que desenvolve muito bem o que ela se propõe a fazer e essa mescla de passado, presente e você não entender direito o que tá acontecendo, mas você desconfiar de muita coisa. Fantástico, amei, recomendo muitíssimo, tá? Por enquanto, essas foram as leituras que eu concluí. Eu tô com 3 leituras em andamento, que eu espero esse final de semana conseguir finalizar e vir conversar com vocês antes deste vlog acabar. Vamos encerrar este vlog? Dia 30/7, e eu resolvi encerrar ele hoje, porque eu quero liberar este vídeo amanhã e não vou ter condições de terminar de gravar amanhã e editar, porque vida. Enfim, eu concluí a leitura de A Noite em que Ela Desapareceu, da Alisa Jewell, publicado pela editora Intrínseca, e eu gostei muito. Aqui a premissa da história se dá sobre 2 jovens, né, a Talula e o Zack, que são pais jovens, eles têm ali 19 anos, e eles saem numa noite de verão ali, né, pra um pub, é o primeiro encontro deles depois do nascimento do filho. Então a mãe da Talula, a Kim, ficou em casa cuidando do Noah, né, desse serzinho pequenininho, desse bebê, para que eles pudessem ter aí uma noite de liberdade, uma noite em que eles pudessem aproveitar. E eles vão para esse encontro, e daquele encontro o que se sabe é que eles vão para casa de uma colega da faculdade da Talula. E só. Só que esses jovens não voltam para casa. Quem percebe essa situação é a Kim, mãe da Talula, que estranha a ausência deles, o retorno deles, já que eles moram com ela e eles jamais chegariam tão tarde por causa do Noah.
Kim vai tentar ir atrás dessa história, ela vai até a casa dessa colega, ela vai tentar descobrir o que de fato aconteceu. E todo mundo que estava presente naquela casa, naquela festa surpresa, diz a mesma coisa. Eles dois foram embora, eles saíram para pegar um táxi e iam para casa, que a Talula teria ali passado mal, mas que até então foi isso. E cadê esses jovens? Eles simplesmente somem sem deixar nenhum vestígio, nenhum lugar assim. É impossível localizar eles. Kim vai procurar muito por essa filha, mas essa filha não volta. Um ano depois, esse casal ainda tá desaparecido e a polícia não tem noção de onde eles estão e nem a Kim. Sophie tá se mudando para a região. O namorado dela aceitou o emprego e eles se mudaram ali para aquela região. Ela é uma escritora de romances policiais e ela vai de alguma forma, tá? Vai acontecer uma situação que vai colocar ela meio que de encontro com essa história do desaparecimento, com toda essa questão, e ela vai se aproximar da Kim. E elas vão se aprofundar numa investigação, o instinto, a curiosidade da Sophie vai fazer com que ela busque por mais, e isso vai levar elas de encontro a fatos e histórias e situações que elas jamais imaginaram que fossem saber sobre a própria Talula, tá? Então é um livro muito interessante. Eu gosto das linhas temporais, eu gostei da construção dos personagens, eu gostei do desenrolar da trama. Eu acho que a autora ela consegue criar um ar de tristeza, porque você tá inconformado junto com aquela mãe, você tá preocupado com aquela criança, você vê como a vida, tanto, principalmente da mãe, do irmão e do filho da Talula, né, mudou em função desse desaparecimento. A família do Zack é muito fria. A mãe a todo instante acha que eles fugiram porque eles não queriam a responsabilidade parental. Então, assim, é um livro com muitas camadas, muito interessante. Vai debater alguns temas que eu achei interessante, a questão da maternidade, a maternidade jovem, a fuga dessas responsabilidades, o peso das escolhas, da responsabilidade de se ter um ser dependendo de você o tempo todo, relacionamentos tóxicos, aquela agressão que não é agressão física, mas é uma agressão velada no olhar, na ameaça. Então, assim, é uma história muito interessante, traz um pouco de narcisismo também ali. A autora não se aprofunda exatamente, eu acho que também não era a intenção dela, mas é um livro que paira essa angústia ao longo de toda a narrativa, tá? É uma narrativa que ela cresce, a gente vai e volta, acompanha o presente, eles começando a tentar desvendar o que aconteceu, ao mesmo tempo que a gente acompanha o passado, onde vamos acompanhar os fatos graduais que chegaram naquela fatídica noite, o que de fato aconteceu naquela noite. Então eu gostei muito. Eu só não dei 5 estrelas para essa leitura porque eu achei, depois de toda a resolução, o desfecho, tudo, as motivações um pouco supérfluas, torpes. Me deu um incômodo, sabe? Eu fiquei. E talvez isso seja bom, porque talvez tenha sido essa a intenção da autora e eu que não tenha conseguido me conformar. Sei lá, não sei o que eu esperava, mas assim, é um bom livro, eu gostei bastante e fica aí a recomendação de A Noite em que Ela Desapareceu. Eu estou lendo neste momento A Filha Cubana, que foi publicado pela editora Arqueiro, faz parte daquela série das 7 filhas, né? As Filhas Perdidas. E o livro tá lá no meu quarto, eu esqueci de trazer aqui pro escritório, então não vou mostrar pra vocês, mas é a minha leitura atual. Eu acho que eu concluo ela entre hoje e amanhã, então vai ser aí a minha outra leitura do mês, tá? Quero mostrar pra vocês também um livro que chegou aqui ontem. A Bela Vista Cultural de vez em quando me manda livro e eles me mandaram este aqui, Cultura e Vida no Trânsito. São edições lindíssimas. Eu vou abrir com vocês, tá? Então tenham paciência, guardem aí que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é o terceiro livro deles que eu recebo. Eu já mostrei outro livro deles pra vocês. Eu vou fazer um post no blog, porque eu acho que são livros diferentes, mas interessantes. E a literatura é sobre isso, né? Não só sobre livros de entretenimento, é sobre cultura, é sobre aprendizado, né? Então, gostei muito. Olha só a qualidade. São livros muito bonitos, muito bem feitos. Então, a gramatura, tudo sobre o livro é muito bonito, é muito bem feito.
E este livro aqui, ó, eu vou ler para vocês o que eles trazem, porque são dados que vale a pena a gente conhecer. Uma série de pesquisas divulgada ao longo dos anos revela que os acidentes em ruas, estradas e rodovias são a principal causa de mortes acidentais de crianças e jovens de até 14 anos. A principal causa de mortes entre jovens de até 14 anos, mortes acidentais. Precisamos fomentar o diálogo e a conscientização sobre a importância do comportamento cívico de motoristas, pedestres e ciclistas para uma melhor convivência para todos. E, gente, isso aqui é um tema tão atual. Eu não sei vocês, mas na minha região anda assustador. Não tem um dia que eu não veja no jornal a notícia. Isso aqui, jornal da minha cidade. Jornal da minha cidade não, da cidade vizinha, porque minha cidade é 2 mil habitantes. Então, assim, impossível ter um jornal. Mas na cidade vizinha, que é uma cidade grande e que cobre a região inteira, todo santo dia tem notícia de acidente. Todo santo dia. E às vezes, gente, é acidente por pura imprudência. Claro que acidentes acontecem, mas assim, a proporção que subiu, que aumentou, tá gigantesco. Então eu achei muito legal. Eu amei receber isso aqui da Bela Vista. E logo a gente vai conversar lá no blog um pouquinho mais, tá? Vou postar uma resenha no site. E junto eu ganhei uma garrafinha no press kit, né? Veio essa garrafinha que eu amei porque eu sou a louca da garrafa. Eu amo garrafinhas, gente, sério. Então, logo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre este livro e os outros da Bela Vista Editorial. Então, gente, como foi o mês de vocês? Me contem nos comentários, me diz se foi bom. Eu espero que este vlog não tenha ficado muito chato, muito sem graça. Espero que eu tenha trazido algo de bom, proporcionado alguma coisa pra vocês. Que não seja só reclamação e desgosto. A vida por aqui segue no mesmo ritmo, o carro ainda tá arrumando, eu estou me desdobrando e trabalhando bastante. E, inclusive, lembrei que eu quero compartilhar um outro negócio com vocês, já que a gente já tá pra encerrar aqui, né? Encerrar o mês, isso aqui vai sair amanhã mesmo. Eu tô muito orgulhosa. Esse aqui é meu planner. E, gente, olha isso aqui. Eu praticamente consegui postar tudo que eu me planejei, tudo que eu queria, tudo que eu fiz. Óbvio que algumas publicações, elas foram alteradas de lugar, porque as coisas não correm linearmente na vida da gente, né? Mas, assim, foi um mês muito produtivo, nós tivemos muitas resenhas, muito conteúdo legal. Então, assim, eu tô muito satisfeita, eu vou encerrar julho grata por ter feito acontecer, porque 50%, gente, é a gente correndo atrás. Na verdade, eu acho que 90% é a gente correndo atrás, sabe? E para mim é muito importante ver os conteúdos chegando até vocês, ver que eu cumpri essa agenda que eu fiz. Eu já tô com o começo de agosto bem rápido, ó. Todo planejado também, porque eu espero conseguir trazer essa constância. Os vídeos ainda não estão saindo como eu gostaria que saísse. Eu tenho muito a intenção de conseguir colocar um vídeo por semana e depois 2 vídeos por semana, mas eu ainda estou me organizando. Eu só dei o pontapé de voltar pra cá porque eu queria voltar pro YouTube, eu queria muito poder estar fazendo mais por aqui, mas às vezes as coisas não saem como a gente quer. Mas gratidão, acho que Deus tem sido muito fiel na minha vida e eu creio que coisas boas, assim, vão surgir e a partir, né, de tudo que eu tô plantando e trabalhando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar suas notificações e vir ser parte dessa grande família Atitude Literária. Me siga nas redes sociais, é @Atitude Literária em praticamente tudo, tá? Lá no TikTok eu acho que vocês também me encontram ou por Bia Rosante ou por Atitude Literária. No Facebook é Atitude Literária, lá no Instagram é Atitude Literária. Então assim, gente, me acompanhem, porque lá no Instagram principalmente sai conteúdo todos os dias, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!